Olá, estamos no ar com mais um programa TV Simpro, hoje, 30 de outubro, e eu tenho a honra de ter aqui nos nossos estúdios para bater um papo com a gente o professor Zé Geraldo, um amigão aí das antigas. Professor, bem-vindo ao TV Simpro. Obrigado, é uma oportunidade para uma conversa nesses momentos tensos que a gente está vivendo, né? Mas sem perder a esperança. Isso, e nós vamos estar conversando aqui no TV Simpro sobre os ataques ao Estado Democrático de Direito, né, no Brasil, e também sobre essa novidade, entre aspas, cada vez mais dura contra os professores, contra as universidades, contra a educação, que é a tal escola sem partido. Então são diversos ataques, né, e quem quiser entrar lá, encontrar mais informações sobre esses assuntos, pode acessar o site do sindicato, que é simprodf.org.br, e também o site da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, tem tudo lá também, as principais reivindicações dos educadores no Brasil inteiro, e o Simpro e o CNTE nessa grande parceria, e aqui junto com a TV Comunitária. Professor, as eleições passaram agora, né, domingo, dia 28, houve esse resultado, né, 47 milhões a 45 milhões, se não me engano, 44 milhões, o Haddad, né, as Forças Armadas que ficaram quietinhas, só batendo continência para os civis, né, durante esse período de 30 anos de democracia brasileira, uma democracia nova ainda, um país golpista, né? E a gente percebe que agora eles estão ocupando a cena democraticamente com um capitão, né, que a gente ouviu bem aí, se elegeu desferindo vários ataques ao Estado Democrático Brasileiro. Como que o senhor vê esse início, né, esse pós-eleição? Bem, primeiro para esclarecer e para pontuar, para que não pareça uma leviandade, tendo havido uma eleição que transcorreu em bons termos, aparentemente, imaginar que a normalidade democrática está instalada. Quer dizer que esse momento é o coroamento de um processo que começou um pouco antes e que representa isso que baliza esse nosso encontro, que é o assédio, o ataque ao Estado Democrático de Direito. Este é o primeiro movimento de um processo que começou em 2016, com que muitos de nós, eu inclusive, chamamos de um golpe contra a democracia e contra um programa de governo instalado também por um processo eleitoral. Muitos chamaram de uma legalidade inscrita na Constituição, como impeachment, mas eu estive entre aqueles que sempre sustentaram que esse processo foi artificioso do ponto de vista de concretizar os fundamentos de um afastamento legal constitucional, como a Constituição prevê na democracia e num sistema presidencialista. Então, eu acho que começou ali e começou, né, com o uso artificial da legalidade contra a constitucionalidade, que logo se instalou com uma desconstitucionalização, as medidas de ataque à Constituição, modificando o desenho do programa econômico e do programa político que havia sido estabelecido com a eleição da presidenta Dilma. Então, esse momento agora, embora pareça tranquilo e normal, ele está ligado àquele, e as eleições também tiveram um pouco dessa artificialidade que eu estou tentando estabelecer. Por exemplo, a principal candidatura retirada do processo por um procedimento judicial duvidoso, e coloco duvidoso desde a qualificação que as Nações Unidas ofereceram, inclusive sob a perspectiva de que a sentença ainda não transitada em julgado não impediria a participação
do ex-presidente Lula no processo, a retenção de uma candidatura que pudesse expressar a substituição de forma legítima, tudo isso envolvendo uma série de procedimentos que mostraram, né, uma clandestinidade da consulta à opinião pública, com o uso até delinquente das formas ilícitas de construir a maioria que afinal se consagrou. Uma maioria que é uma minoria, né? Porque você acabou de dizer que são 55% versus 44% dos votos que foram apurados, porém no universo de abstenções que colocam um grande contingente do social eleitor que não sufragou a candidatura, afinal proclamada, afinal eleita. Seria 93 milhões versus 57 milhões. Isso para retirar o sentido de uma sufragação da maioria da população, não é. Mas, sem contestar o resultado, lembrar que ele foi viciado, porque ele foi uma articulação de correligionários para poder assegurar este projeto que traz de volta a visão militarizada da sociedade civil, expressa numa base política que está desenhada na presidência, mas também no seu staff, porque traduz os fundamentos castrenses desse processo, e é aí que está o perigo para o Estado Democrático de Direito. E também se a gente analisar do ponto de vista midiático, eu fiz essa análise, li alguns textos, a campanha do Bolsonaro nesse submundo da internet, né, 80% do que eles utilizaram foram imagens produzidas por uma emissora de TV como a Globo, que foi uma emissora golpista, contra uma única pessoa e um único partido, que foi o PT e o Lula. Né? Aliás, é uma coisa extraordinária, né? Porque com todo este bombardeio de quase 10 anos, desqualificando, criminalizando, reduzindo o sentido propositivo de suas plataformas, ofendendo a representação pública de suas lideranças, e ainda assim, o eleitorado indica e o faz constituindo uma bancada expressiva, elegendo o maior número de governadores individualmente por vínculos partidários e vencendo na maioria das cidades brasileiras. Foram 2.800 cidades contra 2.700. É claro que naqueles grandes centros, onde essa influência midiática é mais forte, a apuração dos votos produz uma outra resultante. Mas você tem razão. É por isso que lá atrás se disse, né, que esse processo de golpe ele foi parlamentar, ele foi judiciário, mas ele também foi midiático. E o midiático aí foi não apenas por ter sido produzido adredemente, né, uma forma propagandística de subliminariedade para fazer vencer uma plataforma, mas também pelo modo rendido, conformado de boa parte dos meios de comunicação, que agora, 2 dias depois, começam como aqueles que sabem, ao criarem corvos, né, que os seus olhos vão ser arrancados. Já está aí a ameaça direta a alguns desses veículos e o aviso aos demais. Já teve vítima, né? O jornalista se demitiu no ar, lá no Rio Grande do Sul, numa emissora muito tradicional. Nós estamos aqui no TV Simpro, ao vivo, pela fanpage do Sindicato dos Professores, também pela nossa fanpage da TV Comunitária de Brasília, pelo Brasília Notícias também, e pelo Canal 12 na NET. E você pode replicar aí, curtir, dar sua sugestão, sua crítica, sua análise, deixar também o seu recado e também compartilhar. Compartilhem bastante aí na rede social. E no Canal 12 depois também, na nossa página, na página do Simpro também, tem lá as reprises desse programa que nós estamos conversando com o professor Zé Geraldo, que foi reitor da Universidade de Brasília, é professor de Direito, é um dos expoentes no mundo
junto com Boaventura, né, professor, do Direito Achado na Rua, né, então sabe bem explicar para nós o que é que nós estamos vivendo, o que é que nós estamos passando. Mas, professor, com esses, por exemplo, uma deputada lá em Santa Catarina pediu para os seus alunos, né, para que os alunos filmem seus professores, comecem a dedurar os professores, que tem a escola sem partido, escola de identidade de gênero, não sei o quê. E essa lei vai ser votada amanhã na Câmara dos Deputados. Ela fala 13 vezes em liberdade, mas é uma liberdade assim com aqueles conceitos mais abstratos e que, na verdade, vem para criminalizar a educação e também o professor. Então, já tem assim um perigo aí também de voltar à reforma da Previdência. Tem esse decreto do dia 15 de outubro agora, do presidente Temer, né, do golpista Temer, que chama Força Tarefa de Inteligência, que dá amplos poderes para o governo prender quem quiser, criminalizar o movimento social. A gente mal saiu da eleição, mas a gente está assim, todo mundo meio assim, ansioso assim, com esses ataques que podem vir, de onde vem, e ninguém sabe direito, né, como é que vai acontecer. Então, voltando à deputada, ela segue o líder. Ela replica o que ele também já disse em alto e mau som, com as mesmas palavras, projetando um fio condutor de caráter ideológico que durante todo esse tempo vem sendo esgrimido, que é a mordaça, que é a crítica ao que chama de ideologização do ensino por meio de certas categorias de análise da sociedade e de uso de certos fundamentos teóricos, Paulo Freire, por exemplo, né? E que, de algum modo, tenta substituir com a sua visão fechada de mundo o que é a crítica e a liberdade de ensinar que está presente na educação, que, para efeito propagandístico, chama de partidarização do ensino, de proselitismo, de doutrinação, né? Então, esses argumentos, eles estão no campo da inconstitucionalidade, né? Porque, do ponto de vista da educação, a história mostra que, seja no âmbito do ensino básico, seja no âmbito do ensino universitário, o fundamento da educação é a liberdade de ensinar. Na universidade, a liberdade de cátedra inscrita na autonomia. No ensino fundamental, a liberdade geral de ensinar, de escolher os métodos, de conferir a fundamentação teórica das formas de educação, que estão dentro dos termos dos grandes documentos da civilização, mas estão na nossa base constitucional. É um enunciado da nossa Constituição. Por isso que, por exemplo, ainda na vigência interina, logo após o golpe, eu próprio com colegas entramos com a representação no Conselho de Ética Pública e na Procuradoria-Geral da República contra o presidente em exercício, contra o ministro da Educação, porque havia enunciado que pretendia interferir na universidade a propósito da criação de algumas disciplinas que discutiam a questão política no momento imediatamente a sua assunção ao governo. Então, eu acho que essa é uma questão que está aí, vai percorrer o tempo que está sendo aberto, mas que tem um limite intransponível, que é a inconstitucionalidade. E que agora mesmo, a propósito de algumas intervenções recentes, já mereceu até neste estágio uma nova representação da Procuradoria da República, que está distribuída ao Supremo Tribunal,
na linha de que não é tolerável interferir nos programas, na configuração das disciplinas, senão pelos meios constitucionais. Mas no dia 25 de outubro, né, 3 dias antes das eleições, 25 foi quinta, então sexta, sábado, domingo, mais de 30 campi no Brasil, campi universitários, foram invadidos pela polícia. Quer dizer, será que a democracia nas universidades já acabou na quinta? E nós estamos hoje numa terça, dia 30? Não, eu acho que no dia 25 se instalou nas universidades o campo da resistência para a defesa da democracia, dos valores constitucionais, da sua promessa de liberdade e de autonomia, que ganhou até aqui o reconhecimento, inclusive do Supremo Tribunal, porque a liminar concedida por um dos seus ministros, no caso a ministra Carmen Lúcia, reafirmou esses fundamentos. Ela não se acovardou, né? Não se acovardou e não traiu a sua história de professora. Portanto, também mostrou que no campo democrático, e ela disse com essas palavras, que não é aceitável nem o fascismo, nem a forma totalitária de um pensamento único. Que o ensino é o campo onde a crítica se instala e é aí que a democracia se realiza. E o Gilmar Mendes até surpreendeu, né? Disse que polícia, se entrar no campus, tem que ser para estudar. Na verdade, ele também é um professor, né, e é um dirigente de escola, né, então ele também está protegendo o seu campo, o seu espaço. Mas é como eu disse, isso é um valor da civilização. É importante que os professores, que são os mantenedores desse programa, tenham isso em mente, e por isso que as estruturas sindicais já divulgaram, inclusive, manuais de defesa. Porque, neste caso, embora já tenham sido praticadas algumas afirmações de imediata rejeição do campo internacional, ferindo também princípios constitucionais, no caso da beligerância com países vizinhos e no caso da perda de referência aos acordos de regionalização na perspectiva econômica do Mercosul, que também se expressa num parlamento regional, né? Também nesse campo há todo um contexto de fundamentos com os quais o Brasil tem compromisso a partir de sua Constituição e de seu papel de povo com reconhecimento internacional. Por exemplo, no que diz respeito àquilo que é a autonomia do pensamento crítico, a liberdade de expressão, nos dois fundamentos. Todos os preceitos constitucionais. Na questão do ensino e na questão da comunicação e da informação. E tem no artigo 5º também, se não me engano, também fala liberdade de expressão, sim, de manifestação. E no 206, no ensino, a liberdade de ensinar como um fundamento que não pode ser ofendido. E por isso que as procuradorias da República regionais já começaram, inclusive, a orientar as escolas a não permitirem que, sob qualquer fundamento, se restrinja essa disposição. Isso não quer dizer que não se possa fazer um debate sobre a atualização programática das estruturas curriculares, né? Mas o que não se pode é monopolizar um modo de conhecer, seja do ponto de vista científico, seja do ponto de vista teológico. E qual o recado que o senhor daria para os professores, a direção dos sindicatos de professores, são mais de 600 escolas no Distrito Federal, para que, eu não sei nem quantas salas de aulas nós temos, né, mas é um universo muito imenso, que é um dos principais universos, né, de categoria profissional aqui na capital do país. Qual o recado que o senhor daria para os professores para que esses tempos sombrios, né, tenebrosos, não voltem? Em duas direções. A primeira, a funcional organizativa, que é do ponto de vista das estruturas sindicais, né, atuarem diligentemente com protagonismo, apesar dessa legislação que você mencionou,
o que está na base constitucional e até de leis esdrúxulas que foram aprovadas recentemente, como a de terrorismo, ali está salvaguardado o direito de organização da sociedade civil para poder defender os fundamentos da liberdade no âmbito da liberdade, da livre manifestação da função sindical e política. Então, as organizações sindicais garantirem o suporte da defesa da integridade da função docente. Mas também os professores terem a consciência, né, de que o seu papel é constituir bases críticas para entender o mundo, atuar no mundo, construir referências éticas no mundo e poder, com base na justiça, na paz e na dignidade da pessoa humana, estamos falando isso no ano em que a nossa Constituição completa 30 anos e a Declaração Universal dos Direitos Humanos 70 anos, né? Não abrir mão destes fundamentos. Paulo Freire, que também é outro que está sendo alvo de uma objeção forte, dizia que a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas mudam o mundo. E essa é a função do professor, criar mentes abertas para exercitar de forma inteligível e crítica a leitura do mundo, não para se colocar contemplativamente diante do mundo, mas para agir nele e transformá-lo em direção à liberdade, à dignidade e à justiça. Mas vem aí, vão ter diversas tentativas, inclusive eu analisei hoje a lei chamada Lei de Terrorista, né, que o Temer acabou de escrever, aliás, publicou, mas esse decreto agora, dia 15 de outubro, em pleno processo eleitoral, ninguém estava prestando atenção, né, saiu na calada da noite, dando muito poder aos militares. Mas não muda a lei em si, que tem essa proteção no artigo 2º. Mas já existem diversos projetos de lei para revogar esse artigo 2º que protege os movimentos sociais, os movimentos sindicais, até porque há interesse de quem venceu as eleições de segue o líder, né, como o senhor disse aqui no início, de endurecer, né, essa lei para transformar sindicalista, movimento social, enquadrar como terrorista o movimento social, o movimento sindical e os movimentos trabalhadores rurais sem terra e também de sem teto. Então, quer dizer, nós vamos ter que estar muito atentos a esse período, que vem período barra por aí, tanto de mais perdas. Né? É aí que a representação da política inscrita nesse projeto se aproxima do conceito de fascismo, né? Porque se vale, né, da mobilização do social e das estratégias de artificializar os fundamentos normativos da organização da política para conter, aniquilar e desqualificar o antagonismo. Então, a criminalização do protesto, a criminalização do protagonismo social é parte desse discurso. Porém, num mundo globalizado, sabemos que isso tem um limite que, se não for contido no institucional, que é a consciência dos parlamentares, a percepção contramajoritária dos magistrados, os magistrados que eu digo do Supremo, né? Porque no plano da magistratura local é mais difuso e já há juízes assodados que, contra a lei orgânica, já se apresentam para ganhar o prêmio dos serviços que prestaram para assumir funções no novo governo. Me refiro ao Supremo, que até aqui, por exemplo, no período pós-eleição ou durante as eleições, já mostrou que a Constituição é um valor e que também os acordos internacionais valem. E aí é um foro que, em momentos críticos, sempre se procura para fazer valer os fundamentos constitucionais que são civilizatórios. E, neste caso, a lei, por mais dura que seja, do ponto de vista repressor, não pode violar esses fundamentos. Então, eu acho que os movimentos sociais,
as organizações da sociedade civil, mantida a sua configuração legítima de origem e de funcionamento, ainda tem um espaço grande para se pôr em contato com este social que representa esses 2/3 que não deram aval a um governo que nunca se apresentou claramente no seu projeto, porque passou todo o período do debate jogando videogame no bunker, sem vir se apresentar ao debate com a sociedade civil. E sem falar direito também, que país quer de verdade. Isso. Muito bravata. É. O que a gente... Eu estava até falando com um amigo meu hoje, é a primeira vez que a gente está torcendo para que um presidente eleito não cumpra o que prometeu, né? Trágico. É trágico. É. Agora, sabemos, né, que os ciclos históricos são mais curtos e a lata de lixo da história está mais larga. E sabemos que a bravata em si não garante permanência. As pessoas, de algum modo, se dão conta da maneira como foram engajadas em aventuras, né? E, pessoalmente, nunca fico contra o povo, porque acho que o povo tem direito de errar, tem direito de corrigir seus erros, né? Não creio que possamos salvá-lo de seu destino por meio de nenhum Messias, nenhum profeta, e também não creio por meio de nenhum subterfúgio que represente, por exemplo, negar a sua opção anteriormente inscrita num programa legitimado eleitoralmente. Então, é a construção de uma consciência sobre o que significa a cidadania, a dignidade, os valores. Eu não creio que as pessoas queiram a violência. Elas são estimuladas a isso por uma deseducação para a cidadania. Não creio que as pessoas queiram aniquilar os seus diferentes. Elas estão inscritas numa propaganda social que reduz e hierarquiza as diferenças e, portanto, ilude a percepção das pessoas sobre o valor subjetivo dos que pensam diferentemente de cada um de nós, né? Então, eu penso que, e aí, de novo, os professores, não porque eles imponham o seu projeto social, mais responsabilidade, mas porque eles criam base para que a consciência livre e autônoma de seus estudantes tirem conclusões por si próprios, por sua própria reflexão, né? E se deem conta do que lhe cabe agir e atuar num mundo em que as transformações se dão muito rapidamente e assim como as modas passam, as ondas passam, né? Essa também passará. Tomara que seja o mais rápido possível. Professor, nós agradecemos muito a sua presença aqui no programa do TV Simpro, do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, nessa parceria com a TV Comunitária de Brasília, pela rede social também. E eu queria, então, que o senhor dissesse suas últimas palavras e seu recado final para os professores. Então, né? Estamos a 2 dias passados 10 dias passados do Dia do Professor, né? Esse programa é uma maneira de, como professor também, me solidarizar com a minha classe e me engajar com ela no que se coloca para nós como exigência do tempo, que é não ceder por medo o espaço do nosso protagonismo, mas é exercitar com esperança o sentido que se insere na nossa profissão, que não é apenas uma função social que a gente cumpre. O professor professa, e por isso ele tem papel de contribuir para que o social se abra na perspectiva da direção das grandes transformações, porque passam todas as sociedades e pelas quais também a nossa está passando. Professor, só tem um endereço eletrônico seu, assim, seu Facebook? Então, eu tenho... conversar mais contigo? Sim, tem os dois no Facebook, é José Geraldo Souza Júnior, conhece? Souza conhece?
E meu endereço eletrônico, e-mail, né? É jgsouza, com S, @terra.com.br. Tá bom, agradeço muito. Nós conversamos aqui com o professor José Geraldo, da Universidade de Brasília, lá da Faculdade de Direito, né? Foi reitor e é um dos expoentes no mundo, como eu disse aqui, do Boaventura. Tem esse uma honra de falar isso, né? Do direito achado na rua também, que é um... Se eu for explicar o que é isso aqui, nós teríamos que passar uma tarde aqui, né, professor? Mas é uma educação para a cidadania e para os direitos. Teria que morar aqui por um tempo na TV para a gente dar uma boa aula sobre o direito na TV. Pode ser uma boa agenda. Pode ser uma boa agenda. Pois é, a gente não tem um programa de direito na TV, né? Mas tem sobre cidadania, então a gente pode discutir o direito achado na rua como um programa de educação para a cidadania. TV 5. Então nós agradecemos a sua audiência, muito obrigado e até o próximo programa do Sindicato dos Professores.